E aí, gente, já estamos no ar e vamos dar continuidade à nossa aula de ontem, né? Na verdade. Aliás, eu não sei se eu corri muito, porque o assunto ele é muito extenso e Paulo, como eu disse, como um bom advogado, ele estava argumentando em favor dos judeus, da igreja, dos gentios. Esse é um assunto, eu não vou dizer que é complicado, mas não é tão fácil. Então eu estou indo bem devagar para que você possa captar realmente o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Porque hoje em dia existe uma confusão por parte de um grupo, ou outros já creem em outra coisa, outros ignoram completamente, não querem saber. Enfim, eu acho que é a hora da gente, como eu disse ontem, está tendo um avivamento, uma restauração da palavra viva. E graças a Deus que o Espírito Santo, ele tem as pessoas certas. Se você está ouvindo, Deus tem um plano e algo para a tua vida, na sua geração agora, para que você possa esclarecer também estas coisas. Como eu tenho passado muito tempo da minha vida estudando, lendo a palavra, lendo as epístolas, comparando uma com as outras. Então, vamos dar honra e glória ao Senhor, porque Ele é a razão de tudo isso, é Ele que traz as pessoas certas para ouvir a aula. Eu quero que você seja, mais uma vez, ricamente abençoado com esta palavra, ok? Nós estamos lendo, então, vamos lá, a aula de hoje. Romanos capítulo 11, né? Conforme eu falei, já li alguns versículos, nós vamos continuar. E só para pegar o fio da meada de ontem para hoje, né? Eu falei que os judeus, segundo Paulo aqui, tropeçaram. Mas eles não ficaram e não vão ficar prostrados para sempre. Deus não rejeitou o povo judeu, né? O povo que foi eleito, escolhido primeiramente na velha aliança, e eles tropeçaram. O que eu quis dizer com isso? Né? Eu não, Paulo. Eles, pelo fato de rejeitarem Jesus, foi um tropeço. Eles foram, de fato, rejeitados temporariamente, só por um tempo, para que nós, gentios, fôssemos alcançados, então, com os propósitos de Deus. Então, vamos ver o versículo 11 de Romanos, vamos continuar agora, versículo 11, Romanos, capítulo 11, no versículo 11. Paulo diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Referindo-se ao povo judeu. E ele diz, de modo nenhum, mas pela sua transgressão, olha que incrível, veio a salvação para os gentios, para pô-los em ciúmes. Ou seja, resumindo em português bem claro, Paulo descreve aqui o tropeço do povo judeu como um passo em falso. Porque um tropeço é esse, eles dão um passo em falso, e por causa desse passo em falso, de incredulidade, nós, gentios, fomos alcançados com a salvação. Esse foi o modo que Deus fez, é a sabedoria de Deus em relação a isso. E é exatamente isso que o versículo 12 diz. Tá vendo? Eu li o 11, agora vamos ver o versículo 12. Ora, se a transgressão ou o tropeço, vamos usar essa palavra, ou passo em falso, Paulo chamou de transgressão, tá? Então, versículo 12. Ora, se a transgressão deles, dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, uau, isso já podemos esperar que, né, naquele passo em falso, naquele abatimento, naquela transgressão, eles já foram bênção, principalmente para nós, porque Jesus pôde buscar a gente para, como eu disse do início, primeiro o judeu, depois o gentio. A verdadeira igreja é a circuncisão no espírito,
circuncisão de vida, tanto primeiro para o povo judeu e depois para o gentio, e jogar os escolhidos desses dois povos dentro da verdadeira igreja do Senhor. Vamos agora então ao versículo 13, 14 e 15, porque como eu disse é uma sequência, né? Como um bom mestre da palavra, o nosso amado Paulo, e como advogado, ele tem que ir argumentando aos poucos, e como eu disse, não é fácil entender tudo isso, principalmente quando a gente já tem uma posição, né? Diz, não, eu não creio assim, eu creio da outra maneira, a igreja só que é importante. Então vamos ver o que Paulo está dizendo, e olha, deixa o Espírito Santo falar no teu espírito, ok? 13, versículo 13, 14 e 15. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, ok? Visto, pois, que eu, Paulo, sou apóstolo dos gentios. Ou seja, a palavra apóstolo significa enviado. Eu fui enviado para levar a mensagem da graça, da vida, da salvação para aqueles que não são judeus, mas gentios, que somos nós que hoje passamos para a igreja de Jesus Cristo. Então ele diz, eu como apóstolo dos gentios glorifico o meu ministério. Ou seja, ele disse, eu dou graças a Deus porque ele me escolheu para que eu possa levar essa mensagem aos gentios. Continuando. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação. Peraí, pastor, que palavra é essa? Eu sei que às vezes, eu não sei como diz a sua tradução, mas Paulo colocou aqui, pelo menos a sociedade bíblica, na emulação é incitar o ciúme, criar ciúme no povo. Então Paulo diz, né? Para ver se de algum modo eu posso incitar o ciúme para com os do meu povo, ele como judeu, e aí salvar alguns deles. Porque se eles ficam com ciúmes e veem que história é essa da igreja e tal, aí Paulo vinha, falava sobre Jesus com argumentos, né, judaicos da cultura deles, e com isso ele podia, como falou, quem sabe eu poderia ganhar alguns do meu povo e salvar alguns deles. Continuando, né, no final do versículo 15, ele diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, olha que pergunta linda, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então Paulo já está dizendo aqui que vai haver um restabelecimento. Então veja, embora o apóstolo Paulo estivesse aqui glorificando o ministério dele entre os gentios, na verdade, ele estava debatendo a favor de Israel. É isso que a gente precisa ver. Por quê? Porque se a queda do povo de Israel, o tropeço ou passo em falso, foi uma bênção para nós, gentios, a sua restauração vai produzir muito maior bênção ainda. Veja que Deus não desprezou o povo, não, foi temporário. Deixa eu dizer uma coisa agora aqui, uma observação no meio de tudo isso. O povo de Israel, o Israel natural, o povo judeu, é o relógio de Deus para nós hoje. Ou seja, tudo que acontecer com o povo de Israel, aquilo tem um paralelo, um efeito na igreja de Jesus Cristo. E eu vou usar, lógico, eu poderia colocar aqui muitos fatos. Você sabe que o povo de Israel, durante anos, eles nunca tiveram uma pátria deles, um lugar para que eles pudessem. Eles estavam ao redor do mundo, em todas as nações do mundo, eles eram judeus americanos. Que morava na Alemanha era judeu alemão.
os judeus que moravam no Brasil é judeu brasileiro. Então eles não tinham um povo, uma terra, uma nação, para que eles pudessem fazer dali o local que Deus já havia, obviamente, prometido. E passaram-se centenas de milhares de anos e finalmente, eu vou colocar um fato histórico aqui que é muito importante. Você sabe, em 1948 foi formado então o Estado de Israel como uma nação reconhecida. Isso foi em 1948. Aliás, eles fizeram 60 e poucos anos agora, 60 anos. De 1940 e agora 65 anos, 66, não me lembro, é só fazer a conta. Então, o fato de acontecer isso é muito importante para a igreja, porque no final nós estamos estudando sobre a segunda vinda e os sinais da segunda vinda. Jesus disse, quando vocês virem a figueira florescer, está lembrado? Isso. É sinal de que a vinda dele está próxima. E Jesus quando falou, quando vocês virem, Mateus capítulo 24 e Mateus 25, ele estava dando, porque Pedro havia perguntado, Senhor, mostra-nos qual é o sinal da tua vinda. Então, o sinal que ele estava dando para a igreja era, muito bem, vocês querem um sinal? Além daqueles que a gente já sabe de cor e salteado, que é terremotos, inundações, enfim, tantas coisas que já são mais do que faladas. Aí ele diz, quando vocês virem a figueira florescer, ou seja, ter vida, é sinal de que eu estou às portas. O que Jesus estava falando assim? Eles entenderam, os discípulos. Porque um dos símbolos, e um dos símbolos mais importantes do povo de Israel é a figueira. Tá? E quando ela florescer, significa, quando Israel começar a ter vida, ser restabelecida novamente, quando começar o remanescente, começar a buscar as coisas de Deus, é prova de que Jesus está voltando. Eu não sei muito a realidade agora aqui, com relação ao povo judeu no meio do povo brasileiro, na igreja, porque eu vivi os últimos 17 anos nos Estados Unidos, na Flórida, num local onde maioria são judeus. Então eu posso falar pela experiência que eu tive lá. O que existem de sinagogas judaicas messiânicas, cujos judeus adoram o Yeshua HaMashiach, ou Jesus, o Filho de Deus, é tremendo. Eu entrava em sinagogas e eles adorando a Deus, a Jesus, reconheceram como o Salvador da vida deles. Tem várias lá na Flórida, perto da cidade. Eu morei em Boca Raton, em Fort Lauderdale. Tem tanta sinagoga e o povo adorando, dançando diante de Jesus. Eu não sei como está a realidade aqui, eu ainda não entrei, eu estou há pouco tempo aqui. Mas Israel natural é o relógio de Deus. E o que aconteceu, como eu estava falando, voltando, no mesmo período em que eles foram restabelecidos como nação, em 1948, logo em seguida, houve um dos maiores avivamentos no mundo da igreja evangélica. Veja, primeiro Deus restaura Israel. Quando qualquer fato acontece positivo em Israel, você pode aguardar que na igreja vai acontecer também algo maravilhoso. Porque a gente não pode esquecer, primeiro Israel, depois a igreja, os gentios. Sabe o que aconteceu? Eu me lembro que no ano de eu me converti em 1969 e em 1972 houve um avivamento no mundo. Começou nos Estados Unidos, na Universidade de Notre Dame. Bênçãos caíram, foi o movimento da chuva serôdia. Começou em 67, foi até final dos anos 70. Todas as igrejas no mundo, a chuva serôdia, o Espírito Santo caía. Eu me lembro, nós tínhamos reunião, eu era ministro nessa época, em 72, 74, eu casei em 74, já era ministro de uma das igrejas aqui, a Igreja de Nova Vida. Um avivamento, nós tínhamos reuniões
onde o poder de Deus eram 4 horas, 5 horas de reunião, o povo não queria sair da igreja. Porque assim como houve o restabelecimento de Israel na igreja. Enfim, nós temos que entender que a graça de Deus, que nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Essa graça vai cair abundantemente, muito breve, sobre todo o povo dele, ou seja, judeus e gentios, formando uma só igreja, um só grupo, circuncidados no Espírito. Isso vai ser tremendo. Você vai começar, olha, eu não preciso nem profetizar isso, mas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e aonde quer que esteja, nós vamos ver o povo judeu se convertendo a Jesus, participando da igreja, nós gentios, que já conhecemos muito sobre Jesus. E a palavra é, quando eles se converterem e entrarem nas igrejas, porque nas igrejas evangélicas americanas, a minha experiência, é que tem grupos tremendo de judeus lá. A gente louvava, por exemplo, tinha uma igreja tremenda, uma igreja enorme, lá em Fort Lauderdale, era a igreja do pastor Bob Coy. Oi? Não, a Church by the Glades é um aluno aqui que está falando. Tem várias igrejas na Flórida. No caso, essa igreja que nós frequentamos durante muito tempo, dentro da igreja o salão tinha mais ou menos 10 mil lugares, eles faziam 5 cultos lá, e tinham vários ministérios, e um dos ministérios era o ministério com judeus convertidos, que receberam o perdão dos pecados. E quando... a Calvary Chapel, exatamente. Frequentamos, houve um lapso de memória aqui. Nosso amigo aqui também teve, meu colega aqui de ministério. E nós ficamos lá quase 12 anos. E era tão tremendo que no meio do culto, aqueles judeus messiânicos, eles botavam o talite, de alguma maneira, adoravam Jesus, dançavam, cantavam os mesmos hinos a Jesus junto com a gente. Tinham vários grupos. Isso é uma coisa linda que acontecia lá nos Estados Unidos, mas isso vai acontecer aqui. E de vez em quando, no meio do louvor, levantava um judeu messiânico para louvar Jesus. Ele pegava o shofar, a trombeta deles de carneiro, e tocava aquilo. Aí havia, todo mundo glorificava a Deus. Veja, nós temos muito de ensinar para o povo judeu da nossa experiência sobre Jesus, mas eles vão ter muitas coisas para ensinar nós na igreja a respeito da cultura deles, aplicando isso com Jesus. A igreja dos últimos dias, anote isso, vai ser formada por judeus circuncidados no Espírito e gentios circuncidados no Espírito, vivendo junto na mesma comunidade, glorificando a Deus. Eu vou estar vivo para ver isso. Então, eu sou tão jovem quanto você, não repara não, mas eu chego lá. Vamos lá, vamos continuar, porque é tão empolgante esse estudo, porque isso é parte da economia de Deus, como Deus está administrando antes da fundação do mundo até o fim dos tempos. Ok, vamos pegar agora o versículo 16, 17 e 18, nós estamos lendo Romanos capítulo 11, para a gente poder entender qual a argumentação de Paulo. Então, está bem claro agora que Deus não rejeitou para sempre o povo judeu, só temporariamente, para que nós fôssemos alcançados por essa bênção que é a cultura judaica, que são as verdades, embora elas sejam, como eu falei na aula passada, eram rituais, sombras, isso tem uma aplicação espiritual hoje tremenda, ok? Versículo 16 então, e até o versículo 18, vai abrindo aí que eu vou tomar um gole d'água. Isso é continuação da argumentação de Paulo no mesmo assunto, ok? Então vamos lá.
E se forem santas, as primícias da massa. Espera aí, eu vou anotar isso aqui. Ele diz que é santa as primícias, vamos lá, da massa. Primícias é a mesma palavra, é primeiro, né? Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Então, imagina aqui, você tem um bolo, peraí, vamos botar aqui. Um bolo é feito de massa de farinha e quando você começa a fazer, vamos supor que você pega uma primeira parte, tá aqui as primícias, você arrancou ali do bolo. Esse meu desenho está muito ruim, para você entender, vamos supor que a parte foi essa aqui, que saiu aqui da massa. Vamos botar assim. Se as primícias da massa são santas, igualmente o será a sua totalidade. Agora, olha só, ele faz uma outra comparação. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Né? Imagina uma árvore, tem as raízes de uma árvore. Ele diz, se a raiz for santa, os ramos da árvore também são, tá? Desculpa, eu não sou bom de desenho, aliás, sou o pior desenhista, mas imagina aqui o que Paulo está falando. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, é um ramo, uma árvore de oliveira, né? Que é o símbolo de Israel, e diz aqui, se alguns ramos foram quebrados, e foste, diz Paulo, enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz. Se você pega um enxerto que foi quebrado e foi enxertado na árvore, quem é agricultor sabe que é possível fazer isso. Enxertou na árvore, ele vai ser participante de quê? Da raiz, porque quando a água subir pela raiz, ele vai dar vida aos galhos, a água, né, vem, e o que foi enxertado também vai receber, vai participar da raiz. É uma analogia que Paulo está usando, que tem uma verdade tremenda. Vamos continuar. Então, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a árvore, não é verdade? A seiva vem como? Vem pela raiz. Então, a raiz é o foco, é o que sustenta tudo. Então, não vamos nos gloriar, dá para entender? Não vamos nos gloriar porque fomos enxertados. Ei, não. Porque ali, para você ter vida, tem que vir da onde? Da raiz. É como uma árvore. Se você não entendeu, então volte um pouco aí a aula 10 minutos atrás e você vai entender. Mas eu vou explicar melhor. A essa altura, então, eu quero fazer uma pergunta. Quem é, o que significa essa farinha do versículo 16, que foi oferecida como primícia? Aqui, ó. Quem é? A quem o apóstolo Paulo está falando? E quem é a raiz? Aqui é a farinha e aqui é a raiz da oliveira. Nós precisamos descobrir quem é isso. Porque Paulo está falando por uma analogia que não é apenas uma analogia, um exemplo comparativo, mas ele está falando de verdades espirituais. Ok? Então eu pergunto para você, quem é a raiz da oliveira? A raiz é o princípio de tudo, né? Será que alguém poderia falar? Já que você não pode me responder, eu vou responder para você. Então.
Eu não tenho dúvida que Paulo está fazendo uma menção aqui do princípio de tudo a 3 patriarcas. Abraão, não foi ele a raiz de tudo, do povo de Israel? Isaac e Jacó. Se você lê o Velho Testamento, sempre os escribas, os fariseus, o povo sempre se referia a Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, a quem nós servimos, que foi a aliança. Eles são a raiz santa, conforme Paulo está dizendo. E Paulo diz que, se você ler em Romanos, no versículo 28, ele diz que Israel é amado por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles, na verdade, são a farinha, as primeiras, a primícia das farinhas. Tanto a farinha, os primeiros, como a raiz, referem-se aos patriarcas. É isso que Paulo está falando e vamos continuar aqui o raciocínio. Agora a gente tem que entender, uma observação que eu quero fazer aqui é o seguinte, com respeito à diferença entre a farinha oferecida como as primícias, né? A farinha das primícias foi essa aqui. Agora, quando você tirou um bolo, você que é dona de casa, ou você que não precisa ser dona de casa, se você pega uma farinha, tá ali aquela bola ou aquela massa inteira, né? Você tirou uma parte que são as primícias, o princípio. Qual a diferença entre essa primícia, essa parte que foi arrancada, e com relação à massa que sobrou? Paulo era muito inteligente. Ele fazia umas comparações que, infelizmente, hoje a gente não para estudar muito, mas qual a relação, qual a diferença? As primícias eu já sei, né? É como Abraão, Isaac e Jacó. Mas e o resto da massa? O que nós vamos fazer com essa massa aqui? Como diz aqui. Então veja só. A farinha oferecida, segundo o costume hebraico, a primeira parte, isso aqui é muito importante, que era retirada, não era para o povo comer, o povo judeu. Sempre ela era oferecida primeiramente a Deus. E então, quando ela era oferecida a Deus, somente os sacerdotes é que podiam comer. Essa era a porção das primícias. E eles se alimentavam dela. Mas por que Paulo usou essa analogia aqui? Como eu disse já, eu sempre digo isso. O apóstolo Paulo, a igreja primitiva, eles não tinham Bíblia. Eles tinham só o Velho Testamento. Eles usavam o Tanakh, as escrituras sagradas. Eles usavam o Pentateuco. Eles usavam os profetas. Paulo, quando escreveu as suas cartas, ele não inventou do nada. Ele como mestre da lei, ele olhava lá, ele lia o Velho Testamento, ele orava, pedia a revelação ao Espírito de Deus, e aí ele escrevia as cartas e as epístolas que nós temos no Novo Testamento. Isso é fundamental. Então, como é que eu posso rejeitar o Velho Testamento? Ele tem que ser um espelho, é um ritual. Mas eu tenho que ler e dizer, Espírito Santo, o que significa isto? De maneira espiritual para mim hoje, para a igreja. Foi o que Paulo fez. Então, essa referência da massa, das primícias, Paulo buscou em Números capítulo 15, versículo 18 a 21. Eu fui lá pegar a referência. Da onde ele tirou isso? De massa? Oh, que boa ideia. Não! Ele foi lá em Números capítulo 15, versículo 18 a 21. E no caso aqui, eu vou ler o texto enquanto você abre aí. Deus tinha dito ao povo de Israel que depois que eles entrassem na terra, isso é importante você fazer, entender, que eu vou ler agora. Eles teriam que oferecer as primícias da farinha a Deus. Eles saíram do Egito, passaram durante
40 anos no povo no deserto, e quando entrassem na terra de Canaã, eles tinham que oferecer a porção da farinha, da primeira ao Senhor. Então vamos ler lá. E aquilo eram vou riscar aqui, primícias. Eu estou insistindo nesse ponto, estou indo devagar, para que você entenda, porque se eu falar rápido, você vai ficar meio boiando, depois não vai entender no final. Então, vamos demorar um pouquinho mais. Certos pontos, como essa argumentação de Paulo, eu tenho que ir, como eu disse, com bem devagar, para que você possa ser abençoado e entender realmente. Então vamos ler Números capítulo 15, de 18 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Ou seja, Deus disse: Moisés, quando o povo entrar na terra, do fruto da terra, quando começar a vir o trigo ou qualquer cereal, assim que nascer as primícias, eles têm que ser oferecidos a Deus. Ou seja, ninguém pode comer. Leve ao sacerdote e o sacerdote vai sacudir diante de Deus. Vamos continuar aqui. Isso era mandamento de Deus a Moisés. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Era um mandamento incrível. Ou seja, entrou na terra, pegava aquele bolo, a farinha, e aquelas primícias eram oferecidas a Deus, e isso tinha de ser feito por várias gerações. Agora, eu disse que esse texto de Números foi usado por Paulo quando ele escreveu Romanos 11, aqui no versículo que nós estamos lendo, o versículo 16. Quando, aliás, esse fato de oferecer as primícias para Deus, nós vamos ver isso mais adiante lá no Apocalipse, que as primícias dos que amadureceram primeiro foram apresentados, foram levados a Deus. É tão importante eu entender isso, porque senão você não vai entender o que vai acontecer no Apocalipse. E eu vou fazer uma menção aqui agora. Temos ainda algum tempo? Temos, né? Ok. Eu vou comentar um texto para mostrar que todas as primícias têm que ser apresentado a Deus. Aqui no texto de João, no Evangelho de João, capítulo 20, tá? Logo depois da ressurreição, versículo 11 ao versículo 17, tá? Quando Jesus estava lá no jardim, né? E Maria Madalena estava lá e vigiando o túmulo de Jesus, né? Como você sabe, ele tinha sido morto, todo mundo tinha, cada um para o seu lugar, e Maria Madalena, ela estava lá. E quando, de repente, apareceu Jesus já ressuscitado, e ela não tinha reconhecido, ela achou que ele era o jardineiro do jardim e falou: o meu Senhor, aonde ele está e tal, roubaram o corpo, enfim. E ela reconheceu que era Jesus. E na mesma hora, ela tentou abraçar, como é que se diz? Ter comunhão com Jesus, se alegrar com ele. E interessante, esse é um texto que pouca gente entende, porque não entende as primícias da farinha. Jesus, ela tentou abraçá-lo e ter comunhão. Jesus disse: não me toques, não, diz lá o texto, não me detenhas, não me toques,
porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos, ou seja, vai lá, chama todo mundo. Eu vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus, desculpem, e vosso Deus. Jesus, então, secretamente foi arrebatado, né? E ela disse, uau, por que aconteceu isso? Então, já estamos em cima do tempo. Na próxima aula eu vou mostrar que esse princípio foi exatamente o mesmo princípio que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus, o Pai tinha que se alegrar, Jesus era as primícias do Pai. Ele tinha que se alegrar primeiro com Jesus, antes de ninguém, para cumprir a lei. Ele tinha que ser o primeiro. E aí, se você ler o Apocalipse, capítulo 5, se não me engano, foi exatamente a coroação de Jesus. Porque o plano todo foi vencido. Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu a lei, venceu tudo. E o Pai, e houve a coroação de Jesus no céu. Tanto que a visão que João teve, ele disse, vi então um cordeiro que tinha acabado, a tradução certa lá, vi um cordeiro que tinha sido acabado de ser morto, ensanguentado. Né? Jesus saiu e entrou e houve a coroação de Jesus. O Pai foi o primeiro a se alegrar, porque 4.000 anos de história, né? Esse plano de que Jesus viria para morrer na cruz, o Pai tinha que ser o primeiro, a primícia. Lembra que o sacerdote tinha que ser o primeiro a comer da primícia do pão? Esse é o mesmo princípio. Então ele se alegrou em Jesus e disse, pronto, agora vamos colocar o nosso plano em ação. Aí Jesus, depois da sua coroação, porque ele venceu o leão, né? Diz lá, porque, aliás é interessante, agora eu estou me recordando, ele disse, ele viu um cordeiro como que tivesse acabado de ter sido morto e ao mesmo tempo esse cordeiro se tornou num leão. A mesma figura de Jesus. Ou seja, Jesus como o cordeiro, ele morreu pelos nossos pecados. E o mesmo Jesus nessa coroação, como uma figura simbólica, que João viu no Apocalipse, ele era um leão. Por que ele era um leão? Como cordeiro, ele foi morto pelos nossos pecados. Como leão, ele venceu o diabo. Ou seja, agora o plano podia ser posto em voga. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados e ele venceu o diabo. Ponto final. Agora a nova raça, a nova igreja estaria entrando em ação. Vamos parar por aí. Na próxima aula amanhã, amanhã tem muitas coisas importantes para a gente falar. Ok? Eu vou continuar dentro desse mesmo assunto, porque ainda temos que falar de farinha, de massa, o restante. A minha pergunta foi, e o restante da massa? As primícias nós já sabemos. Então, uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, você que está seguindo com a gente, saiba que o melhor ainda está para vir. Um abraço, até amanhã, que o Senhor continue iluminando o teu coração.